Salve a todos! Esse é mais um episódio do Sadocast, o podcast sobre metal extremo, cultura, literatura, filosofia e tudo mais relacionado à música extrema. É o podcast que tem sido a alegria da família brasileira, a alegria do homem honrado, a alegria da mulher dona de casa que limpa a casa escutando aquele metal extremo, do homem honrado que vai pro bar tomar uma cachaçinha e coloca um blasphemy para tocar na caixinha. E é isso aí. E no tema de hoje vamos tratar de um assunto muito cult, um assunto de cinéfilo, assunto de gente muito aculturada. Vamos tratar de cinema extremo, a relação entre cinema, a sétima arte com o metal extremo. Mas antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, eu gostaria de fazer a rodada de recomendações. Então, vou apresentar aí os camaradas que vão estar na nossa roda de conversa de hoje e cada um vai fazer a sua recomendação musical. Então vamos começar. Camarada Arthur Lima já participou com a gente de um episódio anterior, estuda ciências políticas. Eu gostaria que você fizesse aí uma recomendação musical para a gente. Qual banda, qual play que você descobriu recentemente ou gostaria de recomendar para a gente? Salve, camaradas, uma boa noite a todos os nossos ouvintes que estejam nos escutando de manhã, de tarde ou de noite, em qualquer canto, estejam agoniando com a quarentena, surtando, chorando, esperneando, ou seja, simplesmente tranquilo. A minha recomendação vai de uma banda que ela é conhecida pelos apreciadores de war metal ou alguns dos nossos camaradas também, que eu imagino, que é uma banda de uns pilantras japoneses que se chama Rick of Usengais Fumes. É uma banda de black metal e grindcore, bem polêmica, bem excêntrica. Ela já fez vários splits com várias bandas, outras bandas radicais e pilantras também da Europa, da América. E ela também é muito amiga do pessoal do God Penis também. Inclusive fez um split com Super Rated Fetus, uma banda com uma temática nacionalista, uma banda também com uma excêntrica temática antipudista, mas também bem grotesca, uma estética bem gore também, como uma sonoridade que o grindcore pode nos oferecer. E eu achei uma banda legal para recomendar, porque tecnicamente essa excentricidade, esse jeito grotesco vai lembrar muito o nosso tema de hoje. É isso aí, maravilha. E para fazer mais uma recomendação de som de hoje, camarada Ana Beatriz dos Montes Gélidos de Santa Catarina, pode fazer uma recomendação para a gente? Boa noite, camaradas. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para os ouvintes também do Sadocast. Tá fazendo 7 graus aqui em Santa Catarina, tá foda. Vamos lá então. Eu quero recomendar um projeto de Dark Ambient e drone. É um projeto, né, não é de metal, logicamente é música eletrônica, mas é aquela música eletrônica pesada, densa, sabe? É o álbum Gaia Industries, de um cara chamado Cross Polar. É um álbum com uma temática espacial, de exploração espacial e tudo mais. E também quero recomendar o novo álbum do Impurity, o Satan's Will Be Done, que eu lembrei aqui. Saiu dia 27 de abril. Acho que se vocês procurar aí, vai dar pra ouvir. Impurity aí, banda de metal nacional, foda aí. Falando em temática sobre espaço, hoje vamos comentar um pouquinho sobre isso. Antes do episódio, estávamos comentando sobre séries espaciais, Star Trek, Andrômeda, coisas do tipo. A camarada Ana Beatriz gosta muito aí do tema. Tem muita coisa para falar sobre isso hoje. Mas é isso aí. E para fechar nossa roda de conversa de hoje, camarada Luiz Campos, que é da roça, curte uma música caipira, mas também curte um metal extremo. E pode fazer uma recomendação para a gente? Saudações, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Principalmente uma boa noite aí para todos os macumbeiros, frequentadores de encruzilhada, alcoólatras, almas tortas, todo tipo de mau elemento. Bem, Fãs eu de vou Ocultã. dar. Fala de Ocultã, isso aí. Saudação ao Exu Supremo. Eu vou dar uma roubada aqui, vou fazer uma recomendação dupla. Num dos episódios passados, eu vi que o camarada Nogueira comentou sobre a cena portuguesa, que existem poucas bandas e a gente escuta poucas bandas de lá, a gente vê falar de poucas bandas, e de fato, né? Até pelo tamanho do país, que é um país pequenininho, então a gente tem poucas bandas mesmo. E como eu sou um velho que já parou de acompanhar as novidades há um bom tempo, eu vou recomendar um álbum de 1995. A minha grande paixão dentro do metal extremo são essas bandas dessa época aí, até 99, 2000 e tal. E eu gosto muito daquele tipo de som do sul da Europa, ali dentro do black metal, né? Aquele som mais arrastado, mais lentão, mais atmosférico. Sei lá, na linha dos primeiros álbuns do Samael, né? Aquelas bandas italianas, tipo Mortuary Drape, essa galera aí.
A banda que eu vou recomendar, como eu disse, é uma banda portuguesa, eu acho que é pouco conhecida, é uma banda chamada Candle Serenade, que é uma banda da cidade do Porto, uma banda que já acabou aí há uns 20 anos, e ela é bem nessa linha aí, Hot in Christ, Samael Antigo, Opera Nine, inclusive é uma menina que cantava também. O álbum se chama Nosferatus Passion. É um álbum que está um pouco datado já, né? Já tem aquele som bem daquela época, assim. Talvez não tenha envelhecido muito bem, mas para quem gosta aí, né, é quase um Black Doom, talvez, para quem gosta disso daí, fica a recomendação. E a minha segunda recomendação já é uma banda um pouco mais nova, quando o camarada Nogueira passou a pauta do programa, e que abordaria, entre outras coisas, filmes de terror, filmes trash. Vou recomendar uma banda de Death Doom da Finlândia, chamada Hooded Menace, na linha assim, daqueles primeiros plays do Paradise Lost, do Anathema, né, aquela coisa mais arrastadona e tal. E eles são uma banda que eles têm uma temática muito de filmes de terror, assim. Inclusive tem uma série de filmes de terror da década de 70, que, por incrível que pareça, são da Espanha e de Portugal. Uma trilogia, se não me engano, do Blind Dead, que é uma maluquice trash de Cavaleiros Templários, zumbis e tal. Então esses caras fazem muitas músicas conceituais sobre esses álbuns e coisas de terror italiano também, da década de 70, 80, Lucio Fulci, esse tipo de coisa. Então é um clima bem de filme B, assim, também, uma banda bem legal, Hooded Menace. É isso aí, maravilha. E para fechar as recomendações de hoje, é a minha vez, né? Eu vou fazer uma recomendação, não é um lançamento, é um play já datado também. Na verdade, não chega nem a ser um álbum, eu acredito que seja um EP mesmo, que é da banda Death Strike. Death Strike era a banda, o pré-Master, tem o Master, aquela banda de death metal, e antes do Master tinha a banda do Paul Speckman, que era o Death Strike. Play excelente de death metal. Na época, eu acho que esse play deve ser ali de 85, 86, é por aí, mas é mais ou menos naquela época que dizem que o death metal começou a nascer com Possessed, de Death, e o Death Strike, mais tarde o Master, é uma dessas primeiras bandas de death metal. Esse play ele é excelente, eu acho as versões das músicas do Master muito melhores nesse EP do que com o próprio Master no primeiro álbum deles, e ele tem uma gravação suja, assim, tosca. A capa dele é bem minimalista, e já para começar também no nome da banda e no nome do álbum, né? O nome do álbum é Fucking Death. Então, Death Strike, Fucking Death. Eu fico imaginando, porra, como é que os caras deram o nome para esse play? Eu acho que eles deviam estar, assim, torto de bêbado e, tipo, pensaram, pô, vamos gravar um play aí, mas que nome a gente vai dar para esse play? Pô, Fucking Death, e é isso aí, tipo, morte, porra. Tipo, rock, porra, uma coisa assim. E deram o nome para esse play. Play excelente, eu já vi o Master ao vivo. O Master é uma banda muito boa ao vivo. Inclusive, quando eu os vi ao vivo, foi num show que era. Eu fui nesse show para ver o Absu ao vivo. O Absu é uma banda muito boa. Eles têm uma temática esotérica, mitológica, excelente. Mas nesse show o Master tocou e eu não conhecia quase nada do Master. Não era uma banda que eu conhecia muita coisa. E quando eu cheguei lá, eu me impressionei. O show do Master foi melhor do que o show do Absu. E o show do Absu foi muito bom, um dos melhores shows que eu vi. Então o do Master foi assim demais, um ótimo show. Então recomendo aí, Death Strike, Fucking Death. Escutem aí, a gente vai fazer uma playlist, vai estar aí na descrição, vocês escutem e compartilhem com os amigos, com a família, com a sua mãe, com o seu pai, para eles verem o que você anda escutando também por essa internet. E é isso aí, maravilha. Então vamos lá, vamos passar para o nosso tema de hoje. Vamos falar de cinema extremo. Eu comentei aí do Death Strike, os camaradas comentaram também de bandas que têm temas relacionados também ao cinema. O Luiz Campos comentou de uma banda aí com temáticas relacionadas a um cinema trash. A Ana Beatriz também comentou de uma banda com temáticas mais espaciais. Isso me faz pensar o seguinte, da mesma forma que existe um metal extremo, uma música extrema, existe um cinema extremo no mesmo sentido de uma música extrema? Na opinião aí dos camaradas, o que seria a música extrema e dá para a gente fazer essa comparação? Existe um cinema extremo em oposição a um mainstream? Primeiro, eu vou tentar fazer essa relação entre extremidade na arte, né, tanto na música quanto no cinema. Acho que o que o camarada propôs aí é muito interessante, né? Parar para pensar e filosofar um pouco do que é extremidade na arte, na música em geral e no cinema. Eu, particularmente, acho que a gente pode falar de arte extrema de duas formas, no conteúdo e na forma. Você pode, por exemplo, uma banda de metal aborde
certos temas que são polêmicos ou temas obscuros, mas musicalmente ela não ousa, né? Por mais que para quem não está acostumado com metal seja algo agressivo, seja algo barulhento, ela musicalmente ela é uma banda, digamos assim, entre aspas, comportada. Né? Aí você pode pegar um artista que aborda temas até aceitáveis ou temas leves e musicalmente é pesada. Sei lá, você pode pegar uma banda de rock and roll que fale sobre morte e um artista de free jazz, né? O cara tá falando sobre temas ali até espirituais New Age, mas musicalmente é agressivo, né? É barulhento mais do que a banda de metal, sei lá, uma banda de projeto de noise, tipo Merzbow, né? O cara tá falando de vegetarianismo ali e é mais agressivo, né? É mais extremo. E no cinema eu acho que é a mesma coisa também, né? Você pode ser extremo tanto no conteúdo quanto na forma. É claro que você pode também ter conjunções dessas duas visões, né? Você pode ter um filme, por exemplo, um filme de terror, um filme gore, um filme extremo, mas a linguagem cinematográfica dele é convencional, é um filme americano, talvez, né? Sem nenhum tipo de ousadia. E você pode ter, por outro lado, um tema leve, um tema simples e tal, que a linguagem cinematográfica dele é extrema. Né? Ele ousa ali em seus enquadramentos, na sua fotografia, no roteiro e tal. Tem muitos diretores aí do cinema europeu, por exemplo, que vão tocar temas até do cotidiano, a vida simples, a vida das pessoas da cidade, do campo e tal, mas através de um filtro extremo, de um filtro underground e tal. Então, eu acho que dá para a gente falar de três tipos, né, de extremidades na arte, né? De conteúdo, da forma e uma junção dessas duas coisas. Eu penso da mesma maneira, assim. Enquanto o camarada falava ali, eu tava lembrando de alguns exemplos disso. Tem, por exemplo, filmes como, né, filmes famosos aí que a galera gosta bastante, os torture porn, né? Gênero aí, tipo o Saw, por exemplo, filmes que não ousam na questão visual, na questão de direção, Albergue também, mas eles são gores, eles têm uma violência explícita ali, uns efeitos até interessantes, bem feitos, e todas aquelas armadilhas, né, bem elaboradas e tudo mais, mas é só isso, sabe? Não tem uma ousadia, assim, não tem aquele charme podre do underground que você vê em certos filmes, filmes italianos, principalmente de trash dos anos 70 e 80. Não tem isso, sabe? Não tem esse charme do underground, não tem a questão até do gore, sei lá, tem gente que gosta, mas é bem essa questão mesmo. E aí tem filmes que unem as duas coisas, e tem filmes que, né, tem uma ousadia na direção, nos enquadramentos, mas tem histórias bem simples, assim. Eu diria que um bom exemplo disso são os filmes do Gaspar Noé, né, um cara aí que ele faz vários filmes retratando os piores lados da França, vamos dizer assim, né? Como a Europa tá decadente nos dias de hoje. São temas que teoricamente seriam simples, mas a maneira que ele aborda é muito pesada, assim. Acho que até um dos filmes que mais me marcou foi o Sozinho contra Todos. É um filme muito pesado, assim. Depois que eu vi, ficou aquele gosto ruim, sabe? Eu acho que um exemplo perfeito que a Ana Beatriz deu é desses filmes, essa linha de filmes Albergue, esse tipo de coisa. São filmes previsíveis, né? São filmes que tem um gore ali, por ter o gore para chocar, não tem nenhum tipo de comentário social, não tem nenhum tipo de significação metafísica, simbólica naquilo ali. Ou seja, é um filme que parece extremo, mas na verdade ele não é, né? E aí você pega, por outro lado, um diretor tipo Belatar. Belatar, para quem não conhece, ele é um diretor húngaro, faz filmes experimentais e tal. Tem um filme dele que se chama O Cavalo de Turim. Se alguém não assistiu ainda, fica aí a recomendação. Ele é um filme que, no primeiro momento, ele é simples. Ele tem um ou dois ou três cenários no máximo. É um pai e uma filha que vivem numa fazenda e tal. E o filme é basicamente isso. É o cotidiano deles repetidamente, de maneira cíclica e tal. Esse filme dialoga com o niilismo, com o vazio da existência, da repetição da vida o tempo todo. E o filme é isso. São eles acordando, eles trabalhando, eles indo dormir. O filme deve ter, acho que, quase 3 horas. E, assim, ele é um filme extremo. Ele é um filme preto e branco, um filme lentíssimo, ao mesmo tempo um filme maravilhoso, porque ele dialoga com toda essa questão nietzschiana e tal. E é um filme muito mais difícil do que a maioria dos filmes de terror. Então, assim,
Ele é um filme que ele não ousa em termos de extremidade de conteúdo, mas ele é extremamente ousado no conteúdo filosófico e nesse tipo de coisa. Então, assim, as coisas não são tão simples quanto parecem, né? O próprio Andrei Tarkovsky também, o Stalker, o próprio Solaris também, que é um filme de ficção científica tão simples e ao mesmo tempo tão filosófico, sabe? Tão subjetivo. Acho que, sem dúvida, é um dos filmes, assim, mais simples de ficção científica que eu já vi, cara. Tipo, não tem muita coisa eu diria até de ficção, assim. Ele é uma ficção científica que você pode tocar, assim. Você sente a angústia dos personagens e tal. Bem, um filme de 3 horas e pouco, se não me engano. E são filmes extremos, porque eles são mais compridos do que a média, né? De 2 horas e meia ou 2 horas e 40. Eles são densos e tal. Inclusive, até essa. Não é uma coisa tão fácil, né? Os jovens, por exemplo, hoje em dia não se interessam muito por filmes densos dessa maneira. São diretores muito bem lembrados, são diretores que têm um estilo muito parecido aí para quem gosta de Tarkovsky, com certeza vai gostar do Belatar. O Belatar, inclusive, é mais jovem que o Tarkovsky, é vivo ainda, e ele fala mesmo que é uma das principais influências, assim, tal. Então, para quem gosta de Tarkovsky, o Belatar é uma recomendação aí. E são filmes extremos, eles vão te incomodar mais do que um filme de terror, porque eles vão te trazer reflexões que você vai ter que olhar para dentro de você mesmo, né? Então, assim, você vai encarar os seus próprios demônios. Isso torna, de certa forma, a personagem é muito mais fácil do que ver um filme de zumbi, né? Talvez são tipos de filme que são muito mais extremos, né? Do que filme de terror e tal, porque você vai encarar um terror que tá dentro de você, né? Inclusive, vocês comentaram essa questão de, por exemplo, filme de terror que não faz nenhuma crítica, nenhuma reflexão. Isso me faz pensar o seguinte, porque, por exemplo, na música a gente tem uma crítica similar. Existem músicas assim mais mainstream, por exemplo, a música pop, que é uma música que não demanda nenhum tipo de esforço, nenhum tipo, eu diria até de sofrimento. Por exemplo, qual é essa questão do sofrimento que eu quero dizer? A primeira vez que eu escutei o Death Crush do Mayhem eu não gostei, eu achei um play ruim, a gravação muito ruim, era difícil de entender os instrumentos, ou por exemplo, quando eu escutei Conqueror, e foi muito difícil para eu escutar e entender aquilo ali. Mas depois de um tempo que eu comecei a aprender mais algumas coisas e conhecer um pouco mais o metal extremo, conhecer aquela gravação necro, eu comecei a gostar desses álbuns, ou seja, são álbuns que demandaram um certo sofrimento, uma certa dedicação e um esforço. E me parece que, por exemplo, no cinema mainstream hoje, essa questão do esforço ela se perde, porque você tem um filme que você já deduz rapidamente como ele vai acontecer, tipo filme de super-herói, Vingadores, esses filmes aí da Marvel, essa briguinha de Marvel DC, que são filmes que você deduz muito rápido o que vai acontecer. Assim, pelo menos teve aí o Coringa mais recentemente, que foi um filme que causou um impacto um pouco diferente, mas me parece que o cinema mainstream ele perde um pouco essa questão do esforço. Não que todo filme ou toda arte demande esse esforço. Eu acho que às vezes a gente pode assistir uma coisa mais besterol, mais light, por puro entretenimento mesmo. Mas eu tenho essa impressão de que esse esforço se perde. A Ana Beatriz comentou um pouco desse cinema francês, que mostra podridão e tal. Isso me lembra que não na cena metal, mas na cena techno, eu acho, na cena techno europeia, especialmente a francesa, existe um movimento que eu acho muito interessante, que eu até gostaria de ver um pouco mais na cena metal. O problema é que na cena metal existe uma certa resistência ao uso de videoclipe, esse tipo de recurso, né? O videoclipe sempre ficou muito associado àquela coisa de MTV, né? A música comercializada pela indústria musical. Mas existe uma cena underground de música techno, eletrônica, na França, que tem feito um uso muito bom de recursos assim, cinematográficos e videoclipes. Tem um projeto em especial que eu recomendo até, que é o Cast, que é K2.ast, um K com a letra K mesmo. Que eles têm um videoclipe que é muito bom, que se chama, de uma faixa que se chama Hell on Earth, que é toda uma narrativa mesmo, assim, de um rapaz que ele tá chapando, usando droga, só festa, ele vai e assalta um banco, que é tipo aquela coisa assim, bem de submundo mesmo. E tem um outro projeto que é o do Nico Moreno, que é techno também, que tem um videoclipe que eu acho interessante, que tem um caçador de cristãos tal, e ele recebe uma missão para caçar um cristão no videoclipe. E eu gostaria de ver isso acontecendo no metal também. Mas assim, até fazendo uma relação com isso, eu falei dos filmes que não pedem muito esforço, daqueles álbuns de metal que pedem esforço, que tem aquela gravação necro, tosca, que é difícil de entender.
Os camaradas acreditam que no cinema a gente pode fazer essa analogia também. Existem filmes necro, em sentido de uma produção tosca, trash, que demanda um certo esforço, que a pessoa talvez a primeira vez que assista ela não vai gostar, vai achar muito tosco, mas depois ela aprende a gostar. Fazendo uma relação até com o que você comentou sobre o esforço, né? Que é uma coisa interessante que acho que se relaciona um pouco com a ideia de você ter um relativo, uma cena contra a cultura extrema no cinema, tá até no próprio estilo de vida, assim, às vezes de quem curte o gênero. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu gostava muito de sair com um amigo meu. A gente ia lá para outras zonas da cidade, pegava um ônibus, metrô, para comprar plays novos, de bandas de metal extremo, de qualquer outra coisa que a gente se interessar. E também havia uma locadora que tinha vários tipos de filmes, que foi aí que eu comecei a conhecer o filme trash, a assistir clássicos como Bad Taste, Holocausto Canibal, mas também havia muitos outros tipos de filme clássico, cinema clássico francês, japonês, tinha tudo, uma grande variedade, a gente gostava de ir lá, alugava o filme, assistíamos, comentávamos. Era uma experiência que a gente sentia parecida, porque era tanto um rolê para a gente conseguir plays novos, tanto quanto um rolê para conseguir filmes para a gente assistir. Só que tem uma coisa, que é essa coisa de como que você degusta do metal extremo e a relação do cinema extremo. Eu também não, acho que com muitos de nós aqui, não começou do nada já gostando de black metal, death metal e nem nada. Foi uma construção de gêneros, a gente passou às vezes pelo heavy, depois passou pelo thrash, ou assim diante. E às vezes a gente realmente se bota esse esforço. Só que é uma coisa que a gente não vê muito no cinema, e isso afeta também outras áreas, como por exemplo, hoje a gente vive na época que a gente baixa plays, compra plays para ficar ouvindo música Spotify. Só que mesmo assim ainda você tem pessoas que colecionam vinis, CDs, tapes, isso é comum ainda. Tanto até que as lojas que a gente foi, e que a gente vai e ia antes de música, ainda existem. Só que essa locadora acabou. Essa locadora, ela encerrou numa época muito triste da minha vida, que eu estava em viagem, ela encerrou e vendeu todos os filmes dela, todos a R$ 2. Ou seja, você tinha filmes grandiosos, filmes trash, filmes clássicos, que você não vai encontrar outros cantos. Filmes que só vai ter uma cópia por região, por esse preço, que realmente é mais difícil o pessoal no cinema se botar mesmo para apreciar uma nova técnica, um novo estilo, uma nova forma, às vezes mais tosca, às vezes parecida mal feita, mal produzida, o áudio meio estranho, o jeito que a narração ela é diferenciada, é muito mais difícil esse processo realmente acontecer no cinema do que na música. Nesse sentido, eu acho que a cena, digamos, underground ou extrema, contra a cultura do cinema, ela sofre mais do que a musical. É uma coisa interessante que o camarada fez dessa relação, né, entre o metal mal gravado, né, com a produção ruim e com formas de cinema de difícil degustação e tal. Eu acho que um problema que as pessoas têm hoje em dia, talvez um pouco pela modernidade, pela questão da indústria de filmes e tal, mas fazendo um parênteses, eu concordo também com o que o camarada disse, às vezes a gente quer assistir algo fácil, algo que não precisa pensar, é normal. Ninguém aqui tá pagando de, nossa, né? Todos nós somos cult, só ouvimos ou assistimos coisas profundas ou difíceis, mas uma coisa que acontece é que as pessoas, elas ficaram mal acostumadas com a arte, né? Elas querem respostas fáceis nos filmes, elas querem tudo explicado, e na música elas querem coisas de consumo rápido, né? Coisas que você não precisa gastar tempo para entender. E eu acho que isso também acaba resultando num problema terrível dentro de tudo dentro da arte, não só da música e do cinema, mas as pessoas, não sei da onde, tiraram uma ideia que a arte ela tem que ser só algo que agrada, algo que te faz feliz. Não é só essa a função da arte, essa é uma das funções da arte, mas a arte ela pode ter a função de te incomodar, sim. Então, às vezes, pô, como que você escuta isso? Você gosta? Isso te faz bem? Às vezes não, né? Às vezes você escuta para olhar para o abismo, como diria Nietzsche, né? Ou para se desafiar, ou para entender algo caótico. Às vezes você quer buscar sons caóticos, sons sem harmonia, porque, enfim, você se interessa, você gosta daquilo ali. Então, eu acho que tem essa acomodação estética das pessoas aí que eu observo muito também. É interessante porque, no meu caso,
esse tipo de cinema trash, assim, é até uma forma de escapismo, sabe? Quando eu vou ver um filme que eu gostava muito quando criança, por exemplo, era o Evil Dead 2, né? Cara, tipo, pra mim era uma coisa lúdica, sabe? Eu gostava dos efeitos, dos stop motions e tudo mais, os demônios eram coloridos e tal. E, tipo, cara, eu nunca vi como uma coisa assim, tipo, de difícil compreensão. Eu só fui ter esse choque, desse contato com pessoas que não gostavam desse tipo de filme muitos anos depois. Quando teve até uma vez que eu acho que era o Wizard of Gore, que eu tava assistindo, e aí eu postei no Face, né, um status e tal. E aí veio um cara, veio lá e ele pediu, qual que é a história do filme? Aí eu expliquei a premissa do filme, ele falou, pô, mas qual a graça de ver esse filme, não sei o quê, o filme só tem violência por violência, pá. Cara, é que não é, assim, não é uma coisa tão simples, sabe? Não é a violência por violência. Se eu quisesse ver só violência e sangue, eu via os Jogos Mortais lá, ou, sei lá, a bruxa, essas porqueiras aí, tudo, sabe? Jason? Então, não, A Sexta-feira 13, aquele primeiro. Sexta-feira 13, tipo, Não, na verdade, todos os filmes do Jason, né? É morte atrás de morte, assim, não, não mas tem aí, uma. aí é outra coisa, aí é o gênero, né? Aí é o slasher. Que essa rapaziada também não gosta desse tipo de filme antigo. Tipo, os caras não tem paciência, não tem saco pra ver, sabe? Um Massacre da Serra Elétrica da vida, o original, né? E aí, né, como eu tava dizendo, o cara pediu lá e aí, tipo, eu fiquei meio sem entender, assim. Eu, tipo, nem respondi o sujeito pra não xingar, assim. Porque é foda mesmo, tipo, as coisas, sabe? Não é porque eu tô vendo porque eu quero ver violência, mano, sabe? Tipo, quando eu quero ver violência agora, extremo, eu vejo os documentaries da vida, sabe? Tipo, Faces da Morte, os mais antigos, os mais recentes, quer dizer. E esse tipo de coisa, assim, que tem cenas reais de violência. Tipo, mano, se eu tô vendo um filme mal feito, assim, é porque eu gosto daquela produção. Porque tem um charme do underground ali, dos efeitos práticos mal colocados, de uma direção às vezes equivocada, né? E esse tipo de coisa. Eu acho que é coisa para quem gosta mesmo, para quem vê graça nisso. Até quando eu vi esses filmes mais recentes de difícil compreensão, não na questão de ser gore, mas na questão do terror psicológico, né? Filmes bons mesmo, de boas produções, tipo os filmes tipo Midsommar, o Farol, filmes assim, né? O Hereditário, eu fui ver umas análises desses filmes, teve pessoas que odiaram esses filmes, cara. Daí, tipo, né, eu fico pensando assim, eu sei que pode ser arrogante, é uma coisa escrota de se falar, mas, tipo, será que o cara entendeu mesmo, sabe? Qual era o sentido daquele filme? Tipo, gente achando graça nas cenas mais brutais do Hereditário, saca? Tipo, a mãe chorando, nossa, que engraçado, sabe? Sei lá, mano. Você assistiu o Poço, Beatriz? Não. O Poço eu tenho que ver ainda. Tem que ver. Eu vi só Eu também o não vi Getro ainda. comentando sobre. É. Minha O, mulher ficou meio aborrecida com o fim, né? Porque filme, tem filme assim que finaliza, mas não fecha, né? É Uhum. aquele filme que você fica pensando, mas porra, o Eu que vi bastante aconteceu? Não pessoas entendi. reclamando do fim. É. o Sim, sim. Farol, o Farol é um exemplo perfeito, né, desse tipo de filme que a gente estava Uhum. falando aí, né, que é um filme difícil, né, um filme com interpretações múltiplas. Daria um programa aqui É. só pra gente falar do Farol. Não, com Camarada, certeza. É muita simbologia no Farol. uma curiosidade aí que o camarada Nogueira citou do Sexta-feira 13, principalmente, né? Mas do slasher, de maneira geral, eu já vi algumas interpretações que são bem engraçadas, assim, que algumas pessoas conseguem colocar até em filmes que são aparentemente vazios, né? Mas eu já vi algumas pessoas que conseguem colocar até uma interpretação moral conservadora nesse tipo de filme. São filmes que começaram a surgir ali no final da década de 70, no começo da década de 80, quando o neoliberalismo começou a se tornar mais forte nos Estados Unidos. Então você tem toda aquela onda conservadora. E se você parar para assistir esses filmes, é sempre assim: é o cara, o assassino que aparece normalmente num acampamento e tal, e mata os casaizinhos que transam, matam os jovens que usam droga, mas a mocinha pura, a mocinha né, que não usa drogas, não faz sexo, normalmente é ela que sobrevive. É o Então tem conceito da todo, Final Girl, né? exatamente, tem toda uma liçãozinha de moral ali, né? Então dizem que já foi uma mudança ali da filosofia do cinema, né? Já do neoliberalismo americano e tal. Não só isso, eu já notei também que nos filmes de terror, assim, norte-americanos, existe uma imagem que me parece ser muito recorrente, que é a imagem da casa. Sempre o filme acabando com a casa pegando fogo. E eu, assim, eu já ouvi interpretações de que talvez isso aí se deva
que naquela época houve uma certa bolha imobiliária, tal, que isso representava um certo terror das famílias de perder seu próprio lar, tipo o Hellraiser, né? O Hellraiser acaba com a casa pegando fogo, sendo destruída. Não sei, é uma coisa interessante a se pensar. É interessante porque desculpa interromper, o Nightmare on Elm Street também tem a questão da casa ali, do bairro, tipo, como se aquela rua fosse amaldiçoada, sabe? É interessante com essa questão imobiliária mesmo. Eu vejo também a questão do fogo também que tem nesses filmes como acho que é um método de limpeza, que muitos desses filmes são agoniantes no sentido de parece que você não tem escapatória disso. Um exemplo é o próprio É Hora do Pesadelo, que porra, o Fred sempre volta, mas vem um fogo e é aquilo que espanta ele, que é aquilo que mata ele. Isso também me lembra um pouco, acho que quem viu o filme do Dr. Sleep, que a cena final não sei se pode valer um spoiler, mas também tem que é um certo local pegando fogo. E nesse momento o protagonista está com uma tranquilidade na alma. Eu vejo que nesses filmes, por incrível que pareça, o fogo tem uma questão bem tranquilizadora, aquilo que limpa toda a situação caótica que os personagens estão vivendo. E eu quero também lançar uma pergunta aqui para a camarada Ana, que ela, inclusive, comentando sobre os filmes trash, né? Que a gente pega, por exemplo, que ela comentou o Grande Evil Dead, e você tem umas cenas bem peculiares no 2, como, por exemplo, a cena em que o Ash de fato surta e dá aquele sorriso dele, o grande sorriso dele macabro lá, e ele percebe que ele tá perdendo todo o controle. Mas em grande parte desses filmes, mesmo slash, trash, também com o Evil Dead no caso, muitos sofreram readaptação. Outros filmes de terror também sofreram adaptação, como Profecia. E muitas vezes a gente vê uma perda de qualidade. Será que também seria uma prova também da perda da essência que esses filmes podem trazer, mesmo um filme trash ou um filme slasher, como com os próprios apontamentos que o camarada Campos e a camarada Ana apontaram? Essas readaptações mostram de fato essa perda da essência que o meio cinematográfico pode às vezes trazer para esses meios tão bizarros ou obscuros, ou às vezes que parece estar mal feito ou parece que não tem nem história? Eu acho que assim, até discordando um pouco do que o Nogueira falou antes, tipo, não é que filmes de slasher, tipo Sexta-feira 13, tem essa... Eles atraem as pessoas por ser só violência e morte, morte. A questão é justamente a produção do filme, sabe? Para mim, pelo menos, né, sempre foi. Tá, beleza, tem muita morte, tem muita violência, mas o charme tá nessa produção. E aí, quando você faz um remake, como o remake de Evil Dead, ou tem um remake dos filmes do Romero também, se eu não me engano, tem. E, tipo, não vai ser a mesma coisa. Na verdade, não vai ser nem perto, porque quando você faz esse tipo de remake, a intenção é você pegar esses grandes clássicos e você transformar eles em algo comercial, algo que vá para o cinema e que as pessoas gostem, achem interessante, né? Tem remake de tudo, tem do Sexta-feira 13, tem do Texas Chainsaw Massacre também, e olha, eu particularmente odeio esses remakes. Para mim, você tá assassinando e prostituindo todo esse trabalho desses diretores, dessa equipe de maquiagem que faziam uma coisa, tipo, com pouco dinheiro, sabe? Eles conseguiram fazer, tipo, puta de um trabalho, sabe? É você ver a beleza por trás daquilo, sabe? Não é aquela beleza óbvia, entende? É você ver a beleza do stop motion, a beleza quando mostra ali o Necronomicon no Evil Dead, tem até stop motion no Nightmare on Elm Street 3 também, se não me engano. Inclusive tem a trilha sonora do Dokken, quando o Dokken ainda era uma banda boa, interessante. E, enfim, cara, eu acho que, sabe, não tem nada a ver. Assim, o único dos remakes que eu gosto, que eu acho que fez jus ao filme, é a versão dos anos 90 do primeiro filme de zumbi do Romero, o Night of the Living Dead. É, isso, exatamente. É o único remake que eu gosto. É o remake do Nightmare of the Living Dead. É bem legal. Eu tô velho, eu lembro quando esse filme saiu. Inclusive é uma faixa do Misfits muito legal. Misfits é uma banda super Sim. inspirada em Com filmes certeza. de terror, né? Nesse filme tem o Tony Todd até, o grande Candyman também, um puta ator de filme de terror, de filme B. Ele tá sempre lá, a presença dele é maravilhosa.
Uma coisa que eu tô pensando aqui é que eu tava fazendo na minha mente uma comparação também com certas bandas como o Hellhammer. O Hellhammer foi uma banda de caras que não sabiam tocar, tinham sentimentos para expressar, fizeram demos e sons completamente ferrados, fodidos, barulhentos e muita gente não gostou, tinha muitas críticas negativas. Eu tinha visto uma entrevista do G. Warrior quando ele tava falando sobre o projeto cover que ele tá fazendo agora do Hellhammer, né? Ele tá falando, cara, que no início ele não esperava que ia dar em nada, e ele ficou ainda mais chocado quando começou a ver muita gente caindo em cima. E você vê uma coisa parecida também com o próprio cinema extremo, né? Baixo orçamento, às vezes tem gente que não sabe atuar, pouco tempo. Inclusive, esse acho que é um grande destaque, às vezes, também no cinema extremo, que é o pouquíssimo tempo que várias cenas são gravadas e tudo mais. E mesmo, só que você vê essa relação acontecendo, inclusive, na mesma época, muitos desses projetos acontecendo na mesma época, e eu acho que ambos dialogaram, assim. Você vê vários artistas e bandas, como o próprio Def no início, como fez citação ao Evil Dead, outras bandas também que fizeram referências a outros filmes, tanto nas temáticas, no jeito extremo, bizarro e grotesco de abordar seus temas. Eu acho que ambas cenas elas se ajudaram a se construir no meio de como posso dizer a palavra, longe do centro, né, longe de grandes financiamentos, longe de apoio. Ambas cenas elas dialogavam, ajudando tanto tematicamente, esteticamente a seguir seus projetos. Foi isso aí, eu acho que se relaciona um pouco com o que a gente conversou no nosso último episódio, que a gente falou sobre virtuosismo técnico e barbarismo, primitivismo no metal. E assim, a gente tudo concordou que enquanto a intenção fosse sincera, era possível fazer um metal assim com sentimento e de boa qualidade. Eu acho que isso serve para o cinema. Inclusive, eu queria comentar sobre o filme que eu acabei assistindo por recomendação da Ana esses dias, aquele do João Amorim. Puta merda. O filme, assim, é produção super tosca, tal, de baixo orçamento, mas o filme ele é divertido. Eu assisti ele, assim, até o fim da maior diversão. O interessante das produções do João Amorim é até a questão cultural também, né? Você vê muita coisa aqui de Santa Catarina e tal, até as paisagens, né? As araucárias, a música. Então né, não é só essa questão de produção, né? E o filme dá pra dar umas risadas, assim, é bem legal. A questão cultural eu achei bem legal, gostei muito a trilha sonora, então, o modão tocando ali no fundo, ali o tempo todo, muito bom, gostei muito. Mas isso aí, mas vamos passar aqui para o próximo tema, que é o seguinte, a gente costuma muito associar o cinema de terror, né, o cinema gore, com o que é mais óbvio no metal extremo, que é o death metal, que costuma ser muito influenciado pelo cinema gore. A gente falou do Death, né, que tem aquela faixa Evil Dead, e tem outras bandas que são influenciadas pelo cinema gore, cinema trash de terror. Mas e quanto ao black metal, por exemplo? Porque existem muitas bandas que fazem muitas referências a filmes ali dos anos 70, 80, que abordam uma temática, assim, é terror, mas tem uma coisa mais satânica. Por exemplo, o Funeral Mist, eles têm alguns samples do Sétimo Selo, por exemplo. Que mais? Tem o Tjuder da Noruega, que tem sample do Hellraiser. Essas bandas de black metal que abordam temas mais satânicos. E vocês, camaradas, quais são os filmes assim que vocês acham que são os mais interessantes em tema nessa abordagem assim satânica? Antes de passar para vocês, eu vou comentar um que eu assisti há pouco tempo atrás, que eu achei a imagem dele muito interessante, que é o Inquisition, do Paul Nash, que esse filme ele tem uma imagem assim de bruxaria, de satanismo, né? O Baphomet, o bode, que eu acho que ele é totalmente black metal, assim. Eu gostei muito da imagem dele, apesar de ele ser mais ou menos tosco assim em algumas coisas. E vocês, o que vocês acham em questão de filmes assim de temática satânica, pagã e anticristã? Um filme que os camaradas citaram várias vezes aí, e eu acho que de maneira muito justa, e eu acho que a influência dele, tanto no black metal quanto no death metal, atesta o status de clássico dele, porque ele conseguiu influenciar mentalidades diferentes dentro do mesmo estilo, é o próprio Evil Dead. Eu acho que principalmente o primeiro Evil Dead. As bandas de death metal focaram mais na parte do gore, nesse tipo de coisa do filme, que eu acho que é uma parcela pequena até do filme, apesar de ser muito bem feita
baixíssimo orçamento, eu acho, particularmente, na minha humilde opinião, que o Evil Dead ele é um filme que ele tem uma estética, uma atmosfera muito mais de black metal do que de death metal. Toda aquela questão de lua cheia, neblina, floresta, as árvores observando, né, aquela presença na floresta que nunca se mostra o que é, aquela cena que as árvores atacam a garota, né, aquilo ali é totalmente black metal, né? Você pegar umas músicas do próprio Mayhem, ali no começo da década de 90, final dos anos 80, tem uma atmosfera muito aquém do Evil Dead. Inclusive, se eu não estiver falando besteira, que se minha memória não falha, aquela banda do Dead, o Morbid, né, que ele tinha antes do Mayhem, tinha sampler no começo do Evil Dead, ou até em outras músicas e tal. Então, assim, é um filme que é tão foda que ele influenciou de maneiras diferentes, né? E eu peguei um pouco a época além da troca de fitas, esse tipo de coisa, eu peguei um pouco também da troca de filmes também, né? Então era bem parecido mesmo, ele tinha aquele status quase como que um álbum de black metal mesmo. É bem interessante. E você tem outros filmes aí mesmo, o próprio Sétimo Selo, né? Essas bandas que têm essa abordagem mais esotérica, mais mística, gostam muito desse filme de crítica medieval e tal. E tem filmes mais antigos até. Tem um filme de 1922 chamado Haxan. Aqui no Brasil, ele ficou traduzido como, se eu não me engano, A Feitiçaria Através dos Tempos, ou algo assim. Ele é um filme de 1922, um filme mudo. E ele é meio que um documentário sobre a história da bruxaria, da Idade Média, né, Males Maleficarum, esse tipo de coisa. Inclusive, tem um álbum do Mayhem, que tem a capa que é tirada desse filme. Acho que é aquele Quimera do Mayhem, também, se eu não estiver falando besteira aqui. Então, assim, as bandas de black metal acho que focaram mais nisso, né? Na questão mais metafísica da morte, ou na questão mais do paganismo e tal. Então a lista de filmes aí é enorme. Nesse filme, esses filmes de temática medieval, você acabou de me lembrar, tem O Nome da Rosa, que eu acho que é um filme excelente, muito Sim. bom, que pega bem essa atmosfera medieval, assim, de medo, de demônio, de bruxaria, e inclusive o Marduk tem sample desse filme, tem outras bandas que tem sample desse filme também. Eu acho que é um filme que ele cabe muito bem para a temática de black metal. Tem todo movimento de filmes italianos, cinema italiano da década de 70 e 60 que aborda muito também essa questão da Inquisição e tal. Então tem muita coisa que dialoga com black metal. E o próprio filme, né? O próprio filme Black Sabbath, que talvez aí seja o filme que influenciou o começo de tudo aí também. É um filme que tem esse clima também meio gótico, né? Gótico no sentido antigo da palavra, né? Então é bem legal. O camarada estava comentando sobre o Haxan, que também era um filme que eu ia falar, né? E ele realmente tem uns elementos muito intrigantes que podem se assemelhar muito ao black metal. Primeiro, o estilo diferenciado, um filme em partes, um filme silencioso. Então já é um método diferente. É um filme bem extremo, bem explícito, e é um filme também com uma crítica às Inquisições, até com uma temática meio pagã, que também absorve, que muitas bandas de black metal absorveram, assemelha muito essa ideia, a própria ideia da temática, a própria ideia de um método diferenciado. E assim, outras bandas que eu vou comentar também, bandas não, desculpa, filmes que poderiam influenciar, falando um pouquinho de novo do Evil Dead, mas também junto com o Massacre da Serra Elétrica, eu também tenho uma influência estética interessante, que é em relação à própria Serra Elétrica. Muitas bandas de Black Speed, Black Thrash, gostam muito da ideia de Serra Elétrica, e eu vejo que ela tem muita relação a esses filmes, assim. E outro filme o timbre de guitarra até, existe o pessoal costuma falar, tipo, quando tem aquele timbre de guitarra assim, chiado, tal, meio fuzz, o pessoal fala, pô, essa banda é da hora, essa banda tem um som Serra Elétrica. Dizem que foi o Entombed, né? Próprios... Dizem que foi o Entombed, né, que começou com esse tipo de som também, né? Uma banda que tinha influência de filme de terror também, né? E toda a cena sueca adotou esse timbre Serra Elétrica depois. Tanto é que até ficou meio plastificado, né? Porque o mesmo estúdio que gravava todas as bandas começou a plastificar a cena sueca com esse timbre Serra Elétrica, que nem aquele Scott Burns plastificava as bandas de death metal lá na Flórida, nos Estados Unidos. Pois tanto até que várias dessas bandas, elas na descrição vão falar assim, em vez de falar que o cara, vocalista, falar gritos, ou o cara fala guitarra, não, vai falar serra elétrica, alguma coisa assim. E uma outra banda,
um outro filme que eu vou comentar, que é o Holocausto Canibal. Eu vejo uma relação interessante com a ideia do black metal pela ideia mitológica que esse filme traz, que me lembra um pouco as bandas da segunda geração de black metal, né? Que essa ideia do filme inicialmente ser Snuff ter causado toda essa polêmica, né? E tem até aquela cena mesmo que o cara mata mesmo a tartaruga, isso realmente acontece. Mas esse filme tem esse peso, esse cargo, essa carga que tanto até que rolou processo, ele fez os atores sumir por um tempo, tudo para criar todo esse ambiente de snuff, esse terror entre as pessoas, esse medo real das pessoas terem se deparado com cenas reais. Tanto até que ele teve que fazer uma grande explicação para falar como que ele fez aquela cena de empalamento, né? Que é uma coisa muito simples até, que é a mulher sentada numa cadeira de bicicleta segurando o resto do pau, se eu não me engano, pela boca, assim. Acho que foi exatamente dessa forma. E eu vejo muito comum com a própria ideia da banda, como uma banda como Mayhem, por exemplo, né, que teve o próprio álbum do Down of Black Haze, né, com a capa do Dead Morto, que se tornou hoje um clássico, né, e assim, eu vejo uma relação assim, mitológica tanto do black metal quanto desse filme pelo esse ambiente que eles criaram. Eu queria aproveitar para fazer uma recomendação de um filme. Eu estava falando dos filmes italianos, né, que tem essa atmosfera medieval, de Inquisição e tal. E aí eu citei o Black Sabbath. O Black Sabbath, o filme, ele é do Mario Bava, né, um grande diretor italiano aí. Quem não conhece, procure todos os filmes dele. Eu queria recomendar um filme dele. Eu não vou lembrar o nome dele em português aqui no Brasil, mas alguns lugares esse filme saiu como The Mask of Satan. Também tem edições que chamam ele de Revenge of the Vampire, e até alguns lugares que, indo no sucesso do Black Sabbath, do filme dele, chamaram de um nome bem idiota, que é Black Sunday, né? Que é um nome idiota, mas enfim. E ele é um filme, assim, que tem toda... Não vou contar muito para não dar spoilers e tal, mas assisto esse filme, assim. É um dos filmes, talvez, mais black metal que eu já assisti, assim. Ele tem uma atmosfera mesmo sabe aquela capa do primeiro play do Dark Funeral, né? Um castelo abandonado, aquela coisa meio fria, escura, assim, e o diabo que ronda e tal. É um filmaço. Assistam The Mask of Satan, do Mario Bava. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão que o camarada Campos comentou, de que as bandas de black metal pegam mais a essência do sobrenatural, né, do anticristão, né, do politeísmo ali, do satanismo, enquanto o death metal fica mais na questão do gore e da violência. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e é isso, cara. É fato, assim. A primeira coisa que me veio na cabeça foi o Impétigo, né? Tanto o Mortician como o Impétigo, mas o Impétigo, pô, eu acho mais foda, então eu vou focar no Impétigo. Que eles, assim, basicamente todas as músicas do Impétigo, elas têm uma introdução de filme de terror. E eles usam o Canibal Holocausto e o Canibal Ferox. E é interessante porque no Canibal Holocausto é uma questão antropológica até, mas no Canibal Ferox, o canibalismo ele é explicado por uma questão de voodoo, se eu não me engano. É alguma coisa do tipo, assim. E eles não, tipo, eles ignoram essa questão, né? Eles focam só no gore, no canibalismo, na violência. E é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, assim. Até falando em voodoo, os filmes de zumbi, muitos filmes de zumbi falam também, né, que os mortos-vivos, eles voltaram pra Terra porque não tinha mais espaço no inferno, né? O próprio Zombie 2 do Lutfult é isso, é uma explicação baseada tudo no voodoo e tal. E é interessante, assim. Tem um outro filme de zumbi que usa essa explicação, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas falando nessa questão de religião e coisas sobrenaturais em filmes, assim, para mim, o que vem na cabeça direta é o Exorcista, cara. Assim, o Exorcista é um filme muito forte, cara. Ele é... Eu não sei, assim, tipo, ele é muito bem produzido pra época, e, cara, é um filme que até hoje, assim, ele me dá uns calafrios, mano. Acho que Geist e Exorcista, mano, é um clima pesado, assim, sabe? Filmaços, cara. E, assim, tem os filmes do... Como é que é o maluco lá do Profundo Rosso, cara? O italiano lá. O Dario Argento, porra. Dario Argento também. Tem uns filmes incríveis. Tem o Demone também, que é vamos dizer, uma colaboração entre o Dario Argento e o Lamberto Bava, né?
onde a galera meio que se zumbifica, assim, através de uma máscara lá, tudo de voodoo e essas religiões loucas aí, né, politeísta e tal. É massa, assim, o cinema italiano de terror sempre tem umas coisas loucas, assim, bizarras. O próprio Holocausto Canibal é italiano, Mondocane é italiano. Nossa, a cena italiana de terror, eu digo que é a melhor, cara. A japonesa e a italiana. Eu concordo. Eu acho que a cena da década de 60, 70 italiana, e eu acho que do sul da Europa, de maneira geral, né? A Espanha, Portugal, mas mais a Itália, sem dúvida, é a cena mais metal, assim. Mais tem aquela atmosfera dos álbuns antigos de black metal, death metal, sem dúvida nenhuma. E super resumidamente, só para fechar o que a camarada citou aí, eu acho que dá para falar que o death metal, como ele absorve dos filmes e tal, eu acho que o death metal ele fala da morte em si, da morte enquanto situação, enquanto acontecimento, né? Ou de uma maneira mais materialista da morte, talvez. O black metal ele já tem uma visão mais metafísica da própria morte, né? O que vem depois da morte, o que causa a morte, por que a gente morre. E o doom metal, né? Que se fala pouco também, eu acho que o doom ele fala mais do aspecto do efeito da morte na gente, né? Da gente que fica, das pessoas que ficam, do medo da morte, da tristeza da morte. Acho que super resumidamente, de uma maneira até um pouco superficial, acho que essa seria um resumo assim da visão de cada estilo. Eu adiciono mais um aí nesse balaio. Eu diria que existe mais um gênero de metal que aborda a morte, mas de uma maneira muito diferente, uma maneira que eu acho clássica, que é a morte como uma morte bem morrida, que vale a pena morrer, que é aqueles gêneros de metal mais épicos, tipo o power metal de certa forma, essas bandas que abordam o metal de uma maneira épica, heróica, o heavy metal mais clássico, por exemplo, o Manowar, ou Saxon. E tomando já esse embalo, e também para fechar o nosso assunto de hoje, eu gostaria de saber também a visão dos camaradas em relação a esse cinema mais épico, porque a gente falou muito do cinema extremo, mas em sentido de morte, de gore, de satanismo, anticristianismo. Mas e a relação também do cinema épico, cinema heróico, daquela temática medieval, de cavaleiros, dragões, com o metal? Porque existem muitas bandas que têm essa influência. Eu acho que a influência de Tolkien é a mais óbvia. Tem várias bandas, o Blind Guardian, por exemplo, tem as bandas do black metal, tipo Gorgoroth ou Burzum, que abordam muito Tolkien, embora elas tenham abordado Tolkien antes do lançamento dos filmes do Senhor dos Anéis, mas também tem as outras bandas que abordam temáticas assim medievalistas, tipo o ciclo arturiano. Tem o Grave Digger, que tem um álbum conceitual só sobre o ciclo arturiano, e existem filmes excelentes sobre o ciclo arturiano, por exemplo, o Excalibur. Tem filmes mais recentes também, aquele filme do Rei Arthur, que ele é um pouco mais realista, um Rei Arthur já no Império Romano tardio. Tem aquele filme Cruzadas também, que é excelente. E vocês, camaradas, o que vocês pensam a respeito de metal e esse gênero épico? Quais são assim os filmes preferidos de vocês desse gênero mais épico? Eu já vou começar dando uma recomendação aqui. Eu gosto muito também de filmes épicos, principalmente de filmes históricos ou de filmes ligados à mitologia grega, esse tipo de coisa. Tem um filme que se chama A Queda do Império Romano, é um filme antigo também, um filme acho que de 64, e ele lembra um pouco o Gladiador, aquele filme Gladiador, né, que 2000, eu acho, 99, 2000. Só que ele é um pouco mais realista, digamos assim, um pouco historicamente mais fiel e tal. Ele é um filme que eu assisti ele quando criança, e ele tem algumas cenas assim de povos que foram dominados pelo Império Romano, assim, que me afetou muito quando criança, assim. É um filme que tem uma atmosfera muito interessante, porque esse tipo de filme antigamente, para você fazer uma cena com muitos figurantes, né, de exército, não tinha como você fazer isso no computador, né? Os caras pegavam milhares de figurantes, né? Então tem toda uma coisa assim, uma atmosfera muito interessante. Eu gosto muito também dos filmes que o Ray Harryhausen fazia os efeitos especiais, né? Ele era um cara que trabalhava muito com stop motion e tal. Então aqueles filmes antigos do Hércules, com o do Ferrino, filmes do Simba, esse tipo de coisa, com aquelas caveirinhas de stop motion e tal, eu gostava muito desse tipo de filme e passava no SBT à tarde, por exemplo, filmes do Simba, esse tipo de coisa. Estou entregando a minha idade aqui, né? Mas tudo bem. Fúria dos Titãs, que também fizeram um remake horrível depois, é um filmaço.
E foram filmes que são bobinhos no geral, dão uma versão um pouco simplificada dos clássicos da mitologia e etc., dos clássicos históricos, mas foram importantes para mim enquanto jovem, enquanto criança, que foram minha porta de entrada aí para depois ir, vou atrás da Ilíada, vou atrás de Homero, para aprender e tal. Então eu acho que esses filmes eles têm um papel importante, sim. E essas bandas também, essas bandas que abordam esses temas, que elas são, de certa forma, a linguagem da epopeia no mundo moderno. O mito está representado ali, né? Então eu acho que é uma porta de entrada absurda, né? Para Tolkien, para Homero, para Moorcock, enfim, para infinitos autores aí. Aí um comentário, você falou de que naquela época era difícil fazer cenas de batalha, porque precisava de muitos figurantes, né? Não tinha como isso ser feito no computador. Isso me lembra que na época da Itália, na época do Mussolini, o governo fascista na época tentou investir muito no cinema e fazer filmes com uma temática épica, romana. E assim, naquele momento era o Estado italiano patrocinando um filme, né, um filme épico. Então existia toda uma mobilização assim para gravar as cenas épicas, não só na Itália, mas por exemplo tem aquele cinema mais propagandístico soviético também, de que juntava várias pessoas assim, fazia aquelas cenas monumentais de batalha e coisas do tipo que são interessantes. Mas o cinema italiano dessa época ele não vingou muito bem, não vingou tão bem quanto o primo alemão, né, que tem aqueles dois filmes, né, o Triunfo da Vontade, a Olímpia, que também eram filmes propagandísticos, que, embora sejam filmes propagandísticos do regime nazista, eu acho que não dá para negar que a cineasta que os gravou, a Leni Riefenstahl, ela tinha um certo talento, porque o visual daqueles filmes ele era muito bonito, assim, era bem construído. Camarada mas, assim, mas assim, são filmes polêmicos, né? Talvez os nossos ouvintes que colocaram a bandeirinha antifascista no perfil do Facebook vão começar a negativar nosso vídeo por causa desse comentário, mas eu não tô nem aí. Então eu vou polemizar mais um pouco para deixar os antifas nervosos aí, porque os antifas não gostam também da União Soviética também, né? Eu não entendo isso. O camarada citou um estilo de filme que é uma das minhas grandes paixões, que é o cinema soviético, principalmente o Eisenstein, talvez aí, para mim, está entre os 5 maiores da história do cinema. É um cara que redefiniu a linguagem cinematográfica, é um cara que escreveu muito sobre teoria de cinema, sobre filosofia do cinema, para quem gosta de ler sobre o assunto também eu recomendo. E ele tem um filme dele que é o Encoraçado Potemkin, que tem uma cena de uma rebelião popular numa escadaria e tal, assim, também, que é absurdo. Pessoas se machucaram de verdade e tal. Uma cena, assim, com centenas de figurantes também, tem toda uma linguagem cinematográfica que é absurda. Então, eu estou basicamente fazendo recomendações do programa todo aí, para quem não conhece, o cinema do Sergei Eisenstein, aí o grande gênio do cinema soviético. Eu tô para assistir um filme também soviético. Uma vez eu vi uma página que postava arte soviética, eles postaram um filme que a história era tipo, os humanos criaram robôs, e aí eles parece que programaram os robôs para ajudar eles na revolução socialista, assim, os robôs lutando ao lado dos seres humanos, uma coisa, tipo, assim, super futurista, né? É um tema muito interessante, mas eu não lembro o nome desse filme, que eu preciso assistir ainda. E você? Futurismo soviético foda, mano, como sempre. Com certeza. E você, Arthur, curte um filme mais épico, assim, heróico? Eu sempre assisti muito filmes heróicos e épicos, mas principalmente antigos, porque meu pai ele é aquela figura que tem muita fama de falar assim, esse filme é Sessão da Tarde, não é bom, mas ele gostava muito de uns filmes mais antigos, ele é muito fã do Spartacus dos anos 60, e tem um filme que eu também desenvolvi uma paixão, que eu assisti junto com ele, que foi o Feitiço de Akhel, né, com o grande Rutger Hauer, que os deuses o tenham. É um filme que eu achei bacana, assim, eu gostei muito do ar heróico que esse filme traz. E sim, eu vejo muita influência no metal. Tem bandas que não só no power metal, mas também no heavy metal, como Eternal Champion também. Não quer dizer, Eternal Champion. Tem bandas do próprio black metal, o epic black metal, o atmosférico, o summoning, que também tem uma matemática de Tolkien muito pesada, que pega muito vários gêneros, tanto assim, sonoricamente mais tranquilos ou até mais épicos. Eu vejo até também vários filmes também com tema mais bárbaros e tudo mais, como Conan, eu vejo influenciando até
a temática mais primitiva de algumas bandas assim com som mais cru de black metal, raw black metal até black death metal. E uma curiosidade que eu tava pensando aqui agora, né, que a gente tá falando de Tolkien em Senhor dos Anéis, foi feito pelo Peter Jackson, né? E o Peter Jackson, a carreira inteira dele foi de filme trash. Ele basicamente fez filme trash, fez aquele Fome Animal, que eu imagino que os camaradas devem ter vindo, é um porqueira que só de acho, acho que foi o trabalho dele de universidade, e ele saiu disso para fazer O Senhor dos Anéis e ganhou Oscars, né? É uma coisa bem curiosa. Sobre filmes épicos também, eu acho que a gente não pode, é até um pecado a gente falar de filmes épicos aqui e não citar esse diretor que eu quero falar aqui agora, para quem, saindo um pouco do mundo ocidental, para quem curte, né, cultura oriental, samurais, esse tipo de coisa, a gente não pode deixar de falar do Kurosawa também, né, com Sete Samurais, Trono de Sangue, Excelente. né, seria um pecado a gente não falar dele aqui agora, né, talvez aí um dos cineastas mais épicos aí, né, para quem quiser aprender um pouco sobre cultura oriental, aí tem muito filme bom, né, Os Sete Samurais, Trono de Sangue, tem muito filme bom aí que não pode passar de jeito nenhum. O cinema oriental ele tem se desenvolvido bem, especialmente na China. Eu assisti um filme épico, que tem no Netflix até, que é o Deus da Guerra, que é um filme assim de guerra épico, que assim, um filme fantástico, muito bom mesmo. Eles assim, aquela temática frequente no cinema chinês de guerra entre japoneses e chineses, mas eles não mostram os japoneses de uma forma demonizada, horrível, que nem pode aparecer em outros filmes. Na verdade, eles mostram os japoneses assim como samurais, assim, nobres. Tem um lado japonês também que é mais baixo, assim, mas um filme excelente e recomendadíssimo. O Arthur também comentou daquele ator, o falecido Rutger Hauer. Ele fez o Blade Runner, e que assim é um filme futurista, mas ele tem uma temática mais ou menos épica, de certa forma, e tanto é que o Blind Guardian, que é uma banda que fala de Tolkien, de temáticas medievais, tem uma música sobre o Blade Runner, que é aquela Time What is Time, que de certa forma parece que o eu lírico assim da letra trata de um replicante, né? Um replicante lamentando de que ele vai morrer, de que o tempo dele já está acabando. Tá aí uma boa recomendação aí para vocês ouvirem também, Time What is Time do Blind Guardian. E também não posso deixar de notar, eu não posso deixar de citar, né, o filme mais épico de todos, que é o Conan. Não tem como assistir Conan e não lembrar de Graveland, por exemplo. Sim. O Blade Runner, inclusive, daria um programa aqui só para falar dele. É um filme muito mais profundo do que parece, né? O Blade Runner. Nossa, cara, tanto dialoga, o filme quanto os livros, mano. Sim, dialoga, dá para entrar até fazer um diálogo aí. Inclusive, é um plano de um texto que um dia eu quero escrever, né? Aqueles textos que nunca saem da gaveta, mas relacionando o Blade Runner com Heidegger, né? Da questão do ser, da questão do tempo, né? Definição de ser, o que define o ser humano, a existência e tal. Dá para fazer todo esse diálogo, né? Quer dizer, o replicante, ele não é ser humano porque ele é artificial, mas ele existe, né? Ele tem a consciência de ser aí, né? Ele é um Dasein, ele não é, mas aí é papo para outro programa. Uma coisa curiosa também, falando sobre Blade Runner, não só pelo fato de ser um filme futurista, mas com um grande ar heróico, né, que você vê que rodeia o próprio personagem do Roy, mas também tem um diálogo sobre a questão da morte, né, o temor da morte, e assim, pode relacionar muito até com letras de outras bandas como de Doom Metal, bandas de Gothic e tudo mais. Você vê essa questão da morte também voltando à tona, tratando de uma forma muito profunda, né, com uma outra visão, que é a ideia de eu vou morrer, mas eu quero viver. Eu quero muito viver e procurar um sentido na vida, né? E inclusive que é o grande choque que o protagonista, né, que é feito pelo Harrison Ford, tem, né? É a questão de como que alguém que foi criado, que é artificial, programado para viver tão pouco, tem um valor muito mais intenso pela vida e um valor mais grandioso pela morte do que ele, que é tecnicamente humano, né? Há ressalvas disso, né? Mas mesmo bom assim, não alguém dar que muitos spoilers ainda, né? História de fato. Isso é uma coisa que ainda é dialogado muito pela comunidade, né? Tem gente que fala que ele é humano, tem gente que fala que não é, mas acho que não vou entrar nesse ponto aqui. Mas a grande questão é o choque, é o valor que o Roy dá à vida que o Deckard não via antes, né? E isso mudou a visão do personagem completamente no final do filme.
E como curiosidade bizarra aí sobre Blade Runner, o enredo do filme se passa em 2019, né? Foi no início desse ano. Fez Pois é. E sabe o que é mais bizarro ainda? O Hurt, o ator morreu numa data muito, muito próxima na data que o personagem dele morreu. Assim, alguns dias de diferença. Eu acho que tem replicantes entre nós, viu? Eu acho que esses replicantes robotizados que estão promovendo esses filtros aí, né, no Facebook. Eu conheço uns 3 aí, tranquilo. Vamos deixar de chamá-los de gado para chamar de replicante agora. Esse pessoal robótico. Mas é isso aí. Maravilha, camaradas. Assunto demais hoje. Eu acho que a gente tem que fazer um próximo tema aí, um próximo episódio sobre metal, mas com essa temática aí futurista de Blade Runner e tal, porque tem umas bandas que abordam isso, de certa forma. A própria Ana Beatriz tem um projeto aí musical que também aborda isso de uma certa maneira. Mas é isso aí, muito obrigado aí pela participação de vocês. É fantástica a gente ver essas relações entre metal, as temáticas e cinema. A gente dividiu entre esse tema mais gore, terror, depois um tema satânico, um tema épico, mas é tanto assunto para falar que eu acho que daria um episódio para cada um deles, né? Mas muito obrigado aos camaradas que participaram, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam aí até o fim. Saia um pouquinho do Netflix, né? Porque o Netflix ele deixa tudo muito fácil, muito automático. Nesse ponto eu até concordo um pouco com aquele pessoal mais velho de cena, que o MP3 ou a internet deixa as coisas fáceis demais, não tem mais aquele costume da gente ir lá, procurar na prateleira, tentar ter algum contato prévio, apreciar antes de escolher, fica tudo muito automático. Que nem eu vejo meus pais assim assistindo Netflix, eles parecem que escolhem o filme assim meio aleatoriamente, assiste e já tem um entretenimento que é totalmente passivo, não tem nenhum tipo de esforço, de imersão naquilo. É sempre você está recebendo algo, mas nunca está contribuindo com algo também. Então saia um pouquinho do Netflix, aproveita que tem uma facilidade aí para a gente piratear esses filmes, baixem em torrent ou de outra forma que vocês conseguirem e assistam esses filmes aí, comentem para a gente, coloquem nos comentários suas opiniões sobre esses filmes que a gente citou hoje, se vocês já assistiram ou se vocês querem assistir. Sugiram temas também para o nosso próximo episódio. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Tenham aí uma ótima semana. Nos vemos na próxima.